Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Deus abençoe essa manhã maravilhosa, esse dia que o Senhor deu início a nós, ao redor da palavra, ao redor dessa mesa que nos é servido um grande banquete celestial, que é a palavra de Deus. Este alimento sólido, este alimento que nos fortalece. Bom dia, povo, bom dia. Não só abram os olhos, mas deixem também que as suas almas tenham uma experiência de ver a Deus nesta manhã. Busquem enxergar, transcender a Deus, enxergar aquilo que é eterno. Não vamos ficar só parados no que a gente vê, no que a gente é capaz de contemplar. Nós precisamos ir além. Nós precisamos sair da nossa condição, até mesmo de só enxergar problemas, de só enxergar o que está difícil, de só enxergar o que está ruim. Vamos transcender e vamos ver que Deus, Ele tem como algo natural dele fazer daquilo que é um caos algo esplendoroso, algo único, algo inédito. Então, deixa o Senhor revelar a glória dele na sua vida, no seu coração. Não fique apegado, não fique apegada àquilo que está dando errado, mas dê agora um passo na fé, amém? Dê agora um passo na fé e desapegue as coisas que estão acontecendo à sua volta e que tem causado em você o desânimo e o abatimento. Olhe agora para o alto e olhe para frente. Para o alto e para frente. Seja o lema do seu dia hoje. Hoje eu não vou ficar olhando para os lados, não vou ficar olhando para mim mesmo, mas eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar pelo caminho que Ele me dá a oportunidade de iniciar hoje. Eu vou iniciar um dia com Ele e Ele faz nova todas as coisas. Cadê o povo de fé? Cadê o povo que crê? Cadê o povo animado no Espírito? Quero ver você aí do outro lado, celebrando essa experiência que o Senhor te convida neste dia, nessa quinta-feira, né? A olhar para o alto e a olhar para frente. Ou não olhar para você e nem para as pessoas e para as coisas, mas olhar para o Senhor. Essa quinta-feira, esse dia tão especial que o Senhor quer nos conduzir, amém? Assuma isso. Hoje o Senhor conduz o meu dia. Hoje o Senhor conduz os meus pensamentos. Hoje o Senhor conduz tudo que eu sinto, tudo que eu desejo. O Senhor me santifica. Assuma esse movimento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que você ama, sobre tudo aquilo que você carrega na tua história de vida. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E essa quinta-feira, vamos então pegar a palavra de Deus. Mas antes da gente rezar a nossa oração, da gente pegar a palavra, o salmo de hoje é o Salmo 127, que ele diz assim: Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Todos sabem, né, que eu estou no retiro. E ontem pela manhã, o Senhor trazia uma palavra através da Maria Francisca, que está ministrando retiro para nós, né? E ela dizia que quando nós formos de encontro com Deus, para Deus, junto de Deus, né? Nós vamos apresentar, ela disse dentro de um contexto, de uma pregação, né? Mas ela disse que o Senhor vai nos pedir um passaporte, né? E esse passaporte, na verdade, foram as nossas escolhas. Que nós mesmos vamos dizer, né? Eu escolhi isso, eu trouxe isso para minha vida, eu fiz isso. E aí ela disse, esse passaporte não vende na entrada. Esse passaporte, ele é vendido dia a dia, a gente vai pagando ele, né? E aí a gente vai, então, trazendo um passaporte de escolhas, né? Quem você tem escolhido para andar com você? Quem você tem escolhido para estar no caminho? Qual caminho você tem escolhido, né? Eu achei fantástico, dentro do contexto que ela pregava, ela dizia, né? Na hora não vai se vender esse passaporte. Esse passaporte a gente já adquire a cada dia um pouquinho dele, né? E é assim, as nossas escolhas, né? O que a gente tem deixado entrar na nossa vida, o que a gente tem deixado entrar no nosso coração. O que a gente tem permitido que tome como espaço na nossa vida, como prioridade na nossa vida, né? Vai ser cobrado, gente. Não tem jeito. Ele vai olhar isso.
O Senhor, Ele é rico em misericórdia, mas Ele também é rico em justiça, né? Ele tem essa justiça dele, é do caráter divino, e isso não muda, ponto final. Bom, vamos rezar, e eu queria trazer isso para partilhar mesmo com vocês, porque foi algo que ficou, sabe? E estou até agora, né, meditando sobre isso no meu coração. Vamos então pegar a oração do dia. Vamos clamar a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Esse Espírito que vem soprando na igreja e vem soprando hoje no meu e no seu coração. Vamos juntos então? Pegue comigo página 11 do seu direcionamento espiritual. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido, a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente a iluminai, aleluia. Os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes querer. Espírito Santo, desde o raiar do dia, a luz do sol, a força, o calor que vem, nós queremos também sentir na alma a tua presença, a tua manifestação. Vem fogo do alto, vem queimando e consumindo a nossa alma, aleluia, para Deus. Trazendo em nosso coração o ardor vivo, a chama pelo nosso Senhor Jesus. Jesus que está vivo, Jesus que está a todo momento atualizando o mistério em nosso meio. Neste momento, Espírito Santo, eu me uno a todas as pessoas que estão em oração, as pessoas que estão em conventos, as pessoas que estão em institutos, em comunidades, nas capelas, fazendo adoração. Eu quero me unir a todo o coração orante neste momento, a todos os meus irmãos da família de fé, aos meus irmãos de carisma, que nesta hora, Espírito Santo de Deus, e nesse mover, nesse desejo de um povo, o Senhor possa vir queimar, o Senhor possa vir arder o nosso coração verdadeiramente por amor a Cristo. Eu te peço, ó Virgem Maria, a Senhora que foi uma vida cheia, uma vida viva do fogo do Espírito. Ajuda-nos a ser essa vida que atrai o fogo do alto para a terra. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, a ser um povo incendiado, animado, avivado, cheio de fé e de confiança em Deus. Nós te pedimos, ó Mãe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome comigo a sua palavra. Hoje, dia 9, quinta-feira, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, dos versículos de 24 a 30. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, dos versículos de 24 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair.
Então, Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão forte este evangelho e ele vem de encontro àquilo que nós já começamos o nosso dia proclamando, né? Nós temos que olhar para o alto, para Deus e para frente, para aquilo que Deus hoje nos convida a viver na nossa caminhada, né? E olhar para o alto é confiar. Quem consegue fixar os seus olhos em Deus e trazer Deus para dentro de si são pessoas de fé. E é o cenário desta mulher, né? Eu fiquei ao lado dela no meu Alexio Divina, fiquei imaginando eu do lado desta mulher. Jesus, então, numa região, né, a região de Tiro e Sidônia, era uma região onde o povo não gostava dos judeus. Então, Jesus estava numa casa e nessa casa ele estava no meio de pessoas que começaram a caminhar com ele, crendo, né, no Evangelho de Jesus, mas não era uma região favorável. Então, Jesus não estava numa região onde as pessoas gostavam dele. Então, Jesus, bem dizer assim, estava no lugar escondido e ali ele queria permanecer. Só que a fama de Jesus já estava num grau que ele não controlava, né? Então as pessoas comunicavam, falavam, não existia rede social, mas existia língua, fofoca. Então as pessoas começaram então a dizer onde Jesus estava. E essa mulher, mesmo pagã, uma mulher que não praticava as mesmas práticas de religião, de fé do povo judeu, ela fica sabendo de Jesus. Veja que ela vai até ele já reconhecendo. Preste atenção no que eu vou dizer. Essa mulher não vai como uma opção atrás de Jesus, mas ela vai sabendo que ele seria capaz de fazer pela filha dela o que médico, nenhuma outra religião, nenhum outro Deus, porque naquela época era comum ter outros deuses, né? Ela vai sabendo que Jesus seria capaz de fazer pela filha dela. Então, entenda essa verdade da palavra de Deus. Ela era pagã. Então ela não conhecia o que Jesus já havia feito. Ela sabia pelas coisas que ela ouviu falar, mas ela não praticava a fé. Então, essa mulher, ela vai até Jesus, sabendo que Jesus não queria ser achado, sabendo que Jesus não queria ser encontrado. E quando ela se depara com ele, né, ela começa então a falar. No outro evangelho, se eu não me engano, o evangelho de São Lucas, ele diz mais detalhes, ele diz que ela gritava, né? E aqui vem dizer que ela suplicou a Jesus que ele expulsasse o demônio que estava na filha dela. E aí Jesus diz, né? Eu não vim para ficar atendendo quem é pagão, não. Eu vim para um povo judeu. Eu vim para cumprir aquilo que o meu pai me pediu. Se tem uma coisa que Jesus tinha, é foco. Jesus não ficava perdendo tempo. Jesus tinha foco. Então ele disse, eu vim para cumprir a vontade do meu pai. E a vontade do meu pai era que eu evangelizasse os judeus, né? Mas aquela mulher, ela sabia que ela não tinha o plano B. Jesus era o único plano de salvação para a filha dela. Ela teve então, eu digo assim, por mim, né? Estou dizendo, lendo a palavra, meditando a palavra, entendendo um pouco, eu pude ver que ela tinha entendido que Jesus poderia realmente salvar a filha dela. Não somente de tirar os demônios, mas Jesus poderia dar uma vida nova para a filha dela. Então ela insiste, ela não se detém numa humilhação, ela não se detém ao que Jesus responde, mas ela mantém, porque ela sabe quem é Jesus. Muitas das vezes a gente tem feito uma experiência de desistir. Quando nós começamos a caminhar e a gente às vezes pede alguma coisa para Jesus, a gente conta com Ele para alcançar alguma graça, alguma bênção, algum milagre. E de repente, se Jesus não faz o que a gente pede,
A gente vai pulando de galho em galho, a gente vai mudando de paróquia, de igreja, a gente vai mudando, né? Recentemente, 2 pessoas vieram falar comigo, né? A respeito de ter saído da igreja católica e ter ido para outra igreja, dizendo que na igreja católica Deus não responde às orações, né? Algumas coisas assim muito fora. E aí, enfim, a gente precisa nessa hora até mesmo catequizar as pessoas, né? Tentar abrir os olhos e mostrar a verdade. E às vezes a gente quer isso, a gente quer um Deus como o gênio da lâmpada, né? A gente esfrega ali e ele faz. Não, mas a vontade não é nossa. Às vezes eu me questiono, quem sou eu para querer algo de Deus, sendo que ele já fez tudo por mim? E nós às vezes temos uma fé imatura, uma fé de criança. Não uma criança que confia no pai, mas uma criança mimada que faz birra. E nós queremos que Deus ceda aos nossos mimos, caprichos, né? E essa mulher vem falar do quê? De uma fé maturada, de uma fé forjada. Uma mulher que olha e sabe assim, olha, o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas eu não vou sair daqui porque eu sei que só o senhor pode fazer algo pela minha filha. E Jesus dá uma resposta para essa mulher. Ele diz, né? Depois que a mulher diz, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem. E aí Jesus disse no versículo 29, por causa do que acabas de dizer, pode voltar para tua casa. E há falas na nossa oração que tem um peso muito grande. A palavra de Deus também diz que a boca fala tudo que o coração está cheio. E a gente proclama muitas vezes o que está dentro de nós. E essa mulher, ela proclamou o que ela tinha. E o que ela tinha? Fé. Fé, ela acreditava em Deus. E nós precisamos entender que acreditar em Deus é acreditar no que Ele revela para nós. Ele fala conosco. Ele dá sinais, né, da sua presença, da sua manifestação. Que hoje eu e você possamos fazer a experiência que esta mulher cananeia fez. Ela olhou para Deus e ela olhou para frente. Ela acreditou, ela confiou, ela abandonou. Ela sabia que ela não podia mais nada pela filha, mas Jesus podia. E que hoje a realidade que você está vivendo no seu coração, com a sua família, com o seu esposo, com quem for, você possa ter essa certeza. Ele pode mudar tudo. Se tem alguém que pode mudar a tua realidade, essa pessoa se chama Jesus. Não duvide dele, mas creia. Ele tudo pode. Firmes nesse propósito, nessa quinta-feira. Não fique olhando para você, não fique olhando para suas dores, não fique olhando para aquilo que deu errado, não fique olhando para as suas frustrações e nem fique olhando para as pessoas. Olhe para o Senhor e olhe para frente. Escreva aí no comentário, eu decido hoje a olhar para o Senhor e caminhar firmemente para frente. Escreva aí, eu decido olhar fixamente para o Senhor e caminhar para frente. Declare isso como uma oração profética para a sua vida. Não desvie os seus olhos e tenha certeza de que Ele pode te ouvir como Ele ouviu aquela mulher pagã, cananeia, mas que teve fé. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente e que esse dia seja um dia da manifestação da glória de Deus na sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.